Fala, galera, tranquilidade? Tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui justamente por conta da minha internet, né, e do nosso encontro não ter acontecido. Quem conseguiu aí, quem enviou a mensagem no grupo, o professor explicou, enfim, vamos lá, né? Bom, esse vídeo vai ser bem curto, viu, galera? Justamente porque a intenção aqui é explicar o trabalho, tirar as dúvidas para quem já havia me procurado, já deu uma lida no material essa semana. E então vamos lá. Seguinte, então, vai ser um trabalho, prestem muita atenção, vai ser um trabalho para o quarto bimestre, ok? E podendo ser uma atividade de recuperação também. Então, ele vai ser um trabalho que vai ter a nota do quarto bimestre, e também pode ser, para alguns casos, não são todos os alunos que estão devendo uma nota ou outra, de recuperação, ok? Então, vamos lá. Como é um módulo de um livro do material Anglo, ele tem bastante informação, né? Lá, arte e ancestralidade. Nessa foto é interessante porque tem 3 gerações de palhaços, né? Na legenda a gente pode perceber Piccolino, Circo Nerino, uma foto de 55. É interessante porque já nos dá aquela ideia de geração em geração, né? De como que o conhecimento, a expressão, a arte de uma forma geral, né? De uma forma mais ampla, como ela está presente e também a forma como ela interage e se relaciona muito bem com as gerações. Bom, o primeiro tema que vai ser abordado no módulo vai ser o papel da mulher. Então, tem um textinho introdutório falando um pouco da própria relação que a gente tem com o ensino da história, que é diferente de vários países, que é essa história história total, por exemplo, né? Aquela história que começa lá na antiguidade e aí perpassa para a Europa e Brasil. Normalmente, existe no campo, na educação em diversos países, é uma história muito mais local que linka com os outros países. O Brasil não, o Brasil né, a educação brasileira no campo da história, ela vai para a Europa, e aí também me relaciono com o ensino de geografia um pouco sobre as relações do mundo, né, da geopolítica. Então é interessante que sempre tem essa valorização do homem branco e em detrimento da figura da mulher. Então, a primeira parte do nosso módulo, pessoal, não vou fazer leitura aqui, porque senão vai ficar muito maçante e também esse vai ser o papel de vocês, né? De ler o material, de pegar as referências. Essas perguntas que vocês vão encontrando ao longo do módulo podem ser uma orientação interessante para que vocês possam fazer o trabalho, ok? Olha lá. Com os colegas, o professor reflete sobre a questão a seguir. Você percebe em seu cotidiano situações em que algum tipo de machismo, tudo mais. Ou seja, quando você for produzir a sua entrevista, se você quiser ir até a casa da pessoa, é claro, você tem que seguir os procedimentos de segurança, claro, mas é interessante a gente usar as ferramentas a nosso favor. Então, se quiser marcar uma reuniãozinha, uma chamada com essa pessoa que você vai fazer entrevista, ou se você for entrevistar um familiar, uma pessoa próxima de você, o interessante, pessoal, aqui é valorizar a história oral. Então, por exemplo, no primeiro momento do módulo, a apostila vai tratar sobre diversos personagens, não só na arte que a gente está acostumado, né, na pintura propriamente dita, mas figuras femininas que ao longo da história, no caso da história brasileira, tiveram um papel super importante, mas que foram ofuscados por determinados eventos ou
pela própria figura do homem. O primeiro caso, por exemplo, é a Chiquinha Gonzaga, que apesar de estar lá no século XIX, né, começo do XX, na primeira metade do XX, ela foi uma grande compositora, né? Aquela música, por exemplo, O Abre Alas, é dela, né? Foi composta por ela lá no longínquo ano de 1899, certo? Bom, a critério de curiosidade, eu peço que vocês pesquisem no YouTube, escutem uma música que chama um tango, Cortajaca, perdão, de 1914. Interessante porque também vai ter uma contextualização no livro, mas é interessante como que essa música foi utilizada, né, no próprio cenário político brasileiro. O presidente Hermes da Fonseca utilizou essa música em cerimônia de posse. Depois ele vai dar um exemplo na pintura, que é a Georgina Albuquerque, que essa também nascida no final do século XIX e falecida em 1962. Ela é uma pintora que tem bastante influência do expressionismo. Por exemplo, essa obra aqui, ó, Dia de Verão, tem o próprio nome da obra, né, já valoriza a questão da própria luz que os artistas franceses, a referência que ela viveu um tempo na França, então ela bebe um pouco dessa, né, dessa influência e valorizava muito a questão da luz, né? Os expressionistas valorizavam muito a natureza de uma forma geral. Então, é interessante a gente perceber que a mulher, apesar de toda uma construção machista, né, não só da história, mas do nosso cotidiano, do cotidiano, do nosso dia a dia, as mulheres elas compõem a maioria da sociedade, elas estão conquistando os espaços de poder. A gente pode perceber na própria eleição municipal desse ano, né, a quantidade de candidatas mulheres aumentou, bem como também candidatos negros. Arte terapia, muito interessante o trabalho da Anice da Silveira. Por exemplo, a Anice, ela nem é uma, uma artista de formação propriamente dita, né? Ela é formada em medicina e ela é uma das primeiras mulheres, inclusive, a ser médica no Brasil. E o papel dela é importantíssimo, justamente porque substitui, né, os tratamentos que eram dados na época para pessoas com algum grau de deficiência, né? Existia muito o boom dos manicômios, né? O boom de quase um encarceramento em massa de pessoas doentes. E ela substitui o trabalho manual, né, de faxina, limpeza, pela expressão artística. É muito interessante. Pessoal, eu estou falando de uma forma geral aqui, mas leiam. É pouca coisa, é super interessante. Por exemplo, a cineasta Laís Bodansky, ela dirigiu um filme que eu gosto muito, que tem uma atuação do Rodrigo Santoro, sabe, lá que fez o 300 de Esparta, chama Bicho de Sete Cabeças. É muito interessante o filme. Conta a história de um usuário de drogas, como que era o tratamento, que a própria família, a sociedade, né, como olhava essa questão, que ainda olha, claro, né, não é nem um tema de saúde pública, né, que deveria ser, mas acaba sendo um tema relacionado à segurança e tudo mais. Então, discute bastante essa. É lógico que tem os dramas do personagem principal, mas é bem interessante a forma como ela propõe no filme. É lógico, ela fez um documentário mais recente, Como os Nossos Pais, que justamente percorre ali o ponto de vista feminino dentro da dramaturgia, né? Dentro do cinema, que ainda é um campo muito masculino, né? Se tratando de Brasil, ainda mais. Percebam, pessoal, no material que vocês estão vendo aí, sempre vai ter algumas perguntas que vocês podem utilizar ou para fazer entrevista, né, ou para não usar a pergunta propriamente dita, mas você pode, lógico, adaptar. Se você tiver um pouco mais de vínculo com a pessoa que você está entrevistando,
você, né, pode fazer perguntas um pouco, você fica um pouco mais solto, né, para fazer a pergunta, né, mais facilidade. Mas é o seguinte, pessoal, não precisa ser um vídeo de 10 minutos. Não precisa ser um vídeo muito bem editado, nem precisa editar, na verdade. Só me enviar o arquivo que eu consigo fazer edição, se for o caso. Mas procure pessoas mais velhas ou que tenham uma certa experiência na cidade em relação a histórias que possam rebuscar um pouco ali de um passado da cidade, se você preferir. Mas não precisa ser uma pessoa idosa propriamente dito. Pode ser uma pessoa que tem uma história de infância que é engraçada ou é uma história bonita. Acho interessante a gente, por meio da história oral, conhecer um pouquinho mais do cotidiano. E aí você pode fazer, na hora que você for escolher quem você vai fazer a entrevista, né, quem o grupo vai fazer a entrevista, você pode, né, fazer, de certa forma, uma escolha por meio ali, ou da profissão que ela exerce, ou se você quiser entrevistar uma artista local. Acho interessante né, a pluralidade dos trabalhos que eu vou que eu vou receber, né? Bom, aí você vai perceber que a proposta de atividade ela está aqui, ó, projeto interdisciplinar ancestralidade, lá na página 7. Aqui vai ter inúmeras ideias para vocês, inúmeras ideias de trabalho. Então, tem, por exemplo, confecção de livro. Eu optei por padronizar e todo mundo fazer formato de vídeo, porque acho que fica mais fácil e também acho que fica um pouco mais um trabalho em grupo, pensando numa equipe, né? Acho que pode ser que a gente consiga trabalhar não só a atividade em grupo, mas a gente possa trabalhar algumas ferramentas que a gente começou a usar nesse distanciamento social, né? O próprio utilização do celular como câmera, né? É interessante usar ele de uma forma que seja na horizontal para o formato do vídeo ficar um pouco mais não profissional, né? Mas vai ficar um pouco melhor na edição também. Então, optei por padronizar todos os grupos fazer entrevistas, ok? Se você quiser entrevistar uma pessoa que está no campo das artes de uma forma mais decisiva, ok, mas se você quiser também entrevistar uma pessoa próxima com uma história oral sobre a cidade ou uma história um pouco mais íntima, mas que acrescente no nosso imaginário do cotidiano, excelente. É uma proposta de trabalho tranquila que a entrega dele vai ser no dia 19, deixa eu só ver no calendário aqui, pessoal. A data da entrega, isso, vai ser entre os dias 19 e 20 de novembro. Então tem bastante tempo aí. Acredito que a gente possa fazer um ótimo trabalho. E é claro, pessoal, nossas aulas vão continuar e as dúvidas, se forem surgindo, vocês podem estar me perguntando sem problema algum, ok? Bom, turma, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum probleminha aí que forem surgindo na realização do trabalho, é só me perguntar, ok? Leiam o material e aí, com o embasamento, né, com a formação dos grupos, a gente pode fazer um ótimo trabalho, uma excelente atividade. Beleza? Obrigado. Desculpa não estar online com vocês hoje, mas esse é o caminho que o professor teve que tomar. Ok? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Falou!